Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira, 14 de setembro, com muito mais informação aqui do Legislativo Paulista, Jeremias. Do Legislativo e do mundo todo. Você fica com a gente agora nesse segundo bloco. Uma nova resolução número 69 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, publicada no Diário Oficial, dispensa o licenciamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, das atividades de compostagem e vermicompostagem de até 500 quilogramas por dia de resíduos orgânicos. A normativa visa ampliar a operação de baixo impacto ambiental no território paulista, de acordo com o secretário da CIMA, Marcos Penido. Essa política de governo vai estimular a valorização dos resíduos orgânicos, incentivar os pequenos empresários e fomentar novos empreendimentos, gerando oportunidades de trabalho. Segundo Marcos Penido, a proposta é oriunda de um propositivo diálogo entre os poderes executivo e legislativo. De acordo com o secretário, o conteúdo também foi elaborado pela CETESB e discutida com representantes de diversos setores para estabelecer, então, os critérios técnicos dos resíduos previamente segregados na fonte operadora. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Eduardo Cavalcante. Ele é consultor tributário da ANHP. Ele nos fala sobre a reforma tributária e o impacto na saúde. Bom dia, Eduardo Cavalcante. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, Júlia e Jeremias. Estou aqui à sua disposição. Doutor, em relação à aprovação da reforma tributária, que está tramitando aí no Congresso, como é que ela pode afetar o acesso à saúde? Jeremias, veja bem, nós temos no contexto da reforma tributária duas PECs que estão em curso no Congresso Nacional, que é a PEC 45 e a PEC 110, ambas de 2019, que hoje as duas estão sob análise da comissão mista, formada por deputados e senadores, e que no mês de setembro tem um indicativo de apresentação da relatoria do Aguinaldo Ribeiro em razão dessas duas propostas, unificando ou, ao menos, consolidando os termos dessa reforma tributária. Alguns meses atrás, o governo enviou uma primeira fase de reforma tributária com o PL 3887, mas numa extensão bem menor, porque pretendia unificar as contribuições sociais da União, PIS e COFINS. Então, esse é um contexto que pode-se dizer que envolve a pretensão da reforma tributária em curso na atividade legiferante do Congresso Nacional. Em relação especificamente à saúde, em que medida ela teria essa afetação? O setor de saúde hoje ele está vinculado basicamente a um regime que nós chamamos de tributação sobre a ótica cumulativa. No caso, por exemplo, do PIS e da COFINS, nós temos a incidência sobre a receita bruta, num percentual hoje de alíquotas somadas, tanto do PIS como da COFINS, de 3,65. Então, ela incide basicamente sobre a receita e o setor de saúde cumpre essas suas obrigações na chamada tributação sobre o consumo. Claro, agregada a essa tributação, a gente tem também o ISS, hoje está também sob sujeição do setor de saúde. Acontece que, com essa mudança de regime e a unificação de tributos, em tese, o setor de saúde e o setor hospitalar e da medicina diagnóstica como um todo, todos aqueles que orbitam em torno da saúde, inclusive e sobretudo a saúde assistencial, ela terá um acréscimo substancial nessa tributação, porque já de cara ela eleva essa alíquota nominal. Hoje, aqui a imensa maioria do setor hospitalar está sujeita de 3,65 para, no caso da CBS, da Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços, do PL 3887, para 12%. E no caso da PEC, da reforma tributária que tramita sob a ótica da 45 e da 110 no Congresso Nacional, essa alíquota já passaria para 25%. De modo que teria um aumento significativo, expressivo, com um impacto tributário da ordem de 80%, se considerada a PEC 45/110, sobre a tributação dos hospitais e da medicina diagnóstica como um todo. Então, isso certamente elevará
o preço dos serviços ofertados ao consumidor. E, Eduardo, então qual é a visão e a análise da Associação Nacional de Hospitais Privados, do qual o senhor é consultor tributário, com relação a essa reforma? Como é que tem sido, então, a interlocução com os associados de vocês? Sim, existe uma preocupação muito grande, Júlio, porque, de fato, no caminhar dessa reforma, não se enxergou, pode-se dizer, a natureza essencial do setor de saúde. Eu costumo dizer, e repito isso sempre, que o único setor o setor produtivo, pode-se assim dizer, privado, que mais tem inserção constitucional é o setor de saúde. Por mais de 67 vezes, a nossa Constituição Federal, ela se remete ao setor de saúde. De modo que o nosso bem-estar social, construído a partir de um sistema único de saúde ofertado pelo poder público, ele se complementa com o setor privado. E por isso a importância e a essencialidade do setor de saúde, como um setor produtivo que oferta bem-estar à sociedade. Então, na medida em que a gente joga uma pressão tributária de elevação dessa carga fiscal para os atores, esses agentes econômicos que entregam a oferta do serviço de saúde para a população em geral, nós certamente teremos aí ou uma migração de usuários do sistema de saúde para a rede pública, ou até mesmo pessoas cada vez menos atendidas pelo setor privado. E como a gente sabe, o setor único de saúde ele já está extremamente sufocado, e sobretudo agora com a pandemia, nós destacamos a relevância do setor de saúde. Então, a interlocução, entrando na sua pergunta, tem sido no sentido de mostrar a esses atores políticos da importância do setor de saúde, não só como um grau representativo no PIB brasileiro, porque a saúde privada ela representa quase 10% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, como também tem uma alta carga de empregabilidade. A se ver agora na pandemia, onde todos os setores eles reduziram as contratações e até mesmo houve um aumento das demissões e suspensões dos contratos de trabalho. Obviamente, o setor de saúde, inclusive, sobretudo o privado, ele foi o que mais empregou no período. E destacando que é o setor que foi não só o mais atingido pela pandemia, mas também aquele que teve um grande impacto de custo operacional. Porque antes se imaginava, por exemplo, que um médico, ou um enfermeiro, ou um técnico de saúde trocava ali, por exemplo, um avental 2, 3 vezes ao dia. E durante a pandemia se chegou a trocar mais de 18 vezes por dia. Então, o custo com EPIs está sendo muito alto. Seja na EPIs, são os equipamentos de proteção individual. E todo o custo envolvendo, porque para cada leito de um hospital é necessário quase 6, 8 pessoas que estejam ali na órbita desse atendimento. De modo que a nossa interlocução tem sido no sentido de mostrar aos atores políticos a importância do setor de saúde, não só na economia, mas como no bem-estar da população em geral. Doutor Eduardo, a gente tem conversado com especialistas e eles dizem, olha, a reforma tributária ela não vai reduzir os tributos, ela é principalmente para reduzir a burocracia e tal, né? Mas nesse caso o senhor nos traz que há uma ampliação. Deve haver alguma compensação? Porque o senhor está trazendo números aí de contribuição de bens e serviços, 12%, mais 20% na folha de pagamento, né? Qual é a justificativa do governo em relação a esses incrementos? A percepção do governo é de que haveria, ao longo dos anos, uma possível equalização dessa carga tributária. Mas ele entende e ele sabe que, na medida em que nós calibramos a carga tributária de um modo geral e de forma horizontal, alguns setores vão sofrer com isso, vão ter um aumento de carga tributária e esse fator é inegável. De modo que não se pode, aí é onde está a nossa defesa, de que setores essenciais sejam penalizados com esse aumento de carga tributária, porque já estão extremamente sacrificados, inclusive com a pandemia. A gente sabe que é um período duro, porém transitório, mas a gente não pode pensar num setor essencial para o país com uma pressão econômica que vai refletir, claro, na sociedade. Inclusive, vozes do governo sinalizaram que a saúde era consumida por ricos, pela elite. E isso é uma falsa percepção, porque nós temos aí mais de 46 milhões de brasileiros sendo
atendidos pela saúde suplementar, a saúde privada. E nesses 46 milhões de brasileiros, nós temos todas as classes sociais, da classe C, da classe B e, sobretudo, a classe média. Então, esse é um fator que precisa ser analisado com muito cuidado para que a gente não jogue pressão econômica, pressão tributária em cima de setores essenciais, não só para a economia, como eu disse também, para a sociedade brasileira. E pelo que o senhor fala, Eduardo, me parece uma sobrecarga ainda maior, então, para o Sistema Único de Saúde, se isso acontecer, e também para quem paga o seu plano de saúde, um acréscimo, e que em algum momento vai ficar em dificuldade e vai acabar também migrando para o Sistema Único de Saúde. É isso que eu entendo da sua fala? Sim, é uma percepção que pode acontecer, porque na medida em que você não tem elasticidade na demanda, e há o aumento de preço, mas não se tem elasticidade no consumo das famílias brasileiras, sobretudo nesse momento de crise, elas vão deixar de pagar o plano de saúde, vão deixar de consumir um serviço de saúde e, consequentemente, isso vai migrá-las para o Sistema Único, né? É uma perspectiva que pode acontecer, sim, sobretudo com o acréscimo dos preços dos serviços. Então, é uma realidade que tem que ser encarada. E o Sistema Único de Saúde, hoje, ele já tem... ele não consegue atender toda a população brasileira, apesar de todos os esforços e todos os sacrifícios e todos os méritos. Claro, a gente viu agora com a pandemia os esforços que foram feitos, e é bom se destacar que o setor privado também caminhou de mão dadas com o setor de saúde, não só cedendo leitos, estabelecendo protocolos e critérios de inovação em tecnologia, em infraestrutura, de modo que, como eu disse, são dois setores, seja o público como o privado, que andam juntos, que andam de mão dadas nessa oferta de serviço. Então, se a gente joga uma pressão no setor privado e exclui ainda mais uma parcela dessa população para o setor público, certamente a gente vai criar mais dificuldades no atendimento do Sistema Único de Saúde. Doutor, o senhor é consultor da Associação Nacional de Hospitais Privados. Eu queria saber se esse impacto tributário na reforma para esse setor, ele é exclusivamente para os hospitais, por exemplo, para quem tem um hospital, ou para os planos de saúde também? Porque tem planos de saúde que têm hospitais independentes. Ele afeta todo o setor? Afeta todo o setor porque, apesar de cada um ter um disciplinamento próprio, mas como haverá um nivelamento, e pode-se dizer um setor mais horizontal do ponto de vista de tributação, eles vão passar a uma mesma diretriz, isso vai afetar, claro, possivelmente o aumento de preços. Porque se você tem um aumento da carga tributária, isso vai fazer com que, por exemplo, o setor hospitalar, ou o setor de medicina diagnóstica, o setor de laboratório, ele tem um custo mais alto do ponto de vista operacional e ele certamente precisa repassar. E aí o plano de saúde, que é uma das interfaces do beneficiário com o setor hospitalar, ele vai ter mais dificuldade de pagar por aquele serviço, e ele termina repassando para o seu usuário, o seu consumidor, o seu beneficiário, melhor dizendo. De modo que é uma cadeia que está intrinsecamente relacionada. Então não se pode pensar nesse universo, nessa órbita, de forma isolada. Então, se a gente joga essa pressão em um, isso vai resvalar em outro. Doutor, e, consequentemente, um possível aumento de preço, né? Correto. Então, para ficar bem claro, qual é a proposta que vocês colocam, né? Como é que é hoje, como deve ficar se passar esta reforma nos termos que o senhor colocou aqui, principalmente do PL 3887? Vocês propõem que a contribuição sobre bens e serviços ela não exista, porque o governo está propondo 12%, e também na folha de pagamento, que deve ter um incremento de 20%, vocês pedem isenção desses tributos, é isso? Veja bem, o principal discurso, melhor dizendo, ou narrativa, é de que o setor de saúde ele tem uma excepcionalidade e precisa, por isso, de uma neutralidade tributária. E, como dito, não é uma construção teórica, isso está na Constituição Federal, de modo que a gente não tem feito nada além do que defender ou empreender os termos constitucionais em relação ao setor de saúde. Então, o que nós temos defendido é essa excepcionalidade, essa neutralidade do ponto de vista de não aumento da carga tributária. O setor de saúde no Brasil já é um dos que mais paga
tributos no mundo, é um dos que tem a maior carga tributária no mundo. Existe uma pesquisa dos países membros da OCDE, e desses países, 85% desses países membros da OCDE, eles possuem critérios diferenciados de tributação ao setor de saúde, seja a partir de uma isenção, de uma alíquota reduzida, de uma desoneração. E no Brasil isso já não existe do ponto de vista de nivelamento com outros setores. A gente tem, claro, dentro de um panorama de congruência, mas com alguns outros subsetores do setor de serviço, mas não existe isso. Então, o setor de saúde já se paga, no setor de saúde, já se paga uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Então, nós pedimos uma neutralidade tributária, ou seja, que não haja aumento ainda maior da carga tributária em razão dessa excepcionalidade. Então, o que nós defendemos é que, para isso, mecanismos jurídicos precisam ser acionados, como, por exemplo, uma alíquota diferenciada ou a concessão de um crédito presumido a partir da empregabilidade, sobretudo porque é o setor que hoje um dos que mais empregam no Brasil. E, além disso, desses setores, o setor de saúde tem ainda assim um elevado custo, porque os salários, de um modo em geral, eles já são um pouco mais qualificados diante da média nacional. Então, existe, como você mencionou, uma certa distorção, porque a carga tributária sobre a folha também é muito alta. Então, existe uma penalização daqueles que mais empregam no país. Então, essa interlocução tem sido construída na medida em que nós precisamos de uma excepcionalidade em razão dessa permissão ou dessa possibilidade de uma neutralidade tributária. E conforme o Eduardo Cavalcante está falando para a gente dessa interlocução, eu estou aqui no site da Associação Nacional de Hospitais Privados, com a notícia de que a associação recebeu semana passada, o relator da proposta da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, justamente para fazer essa interlocução e dizer para o deputado quais são as demandas do setor. Na sua visão como consultor tributário, o senhor já falou, o quanto o tributo aqui no Brasil é alto. Essa reforma deveria ser pensada de um outro modo, talvez com mais calma? Eu sei que a pandemia acelerou muitos processos, não sei se esse é o caso também de ter acelerado esse processo de reforma tributária. Sim, veja bem, a reforma tributária, do ponto de vista das discussões políticas, existe uma convergência de que ela é um fator determinante para a retomada do crescimento. Ninguém discute de que o sistema tributário brasileiro ele é extremamente complexo, tem-se um custo muito alto com burocracia. O compliance fiscal no Brasil, que é o custo com organização societária ou com despesas de pessoal para controle e cumprimento das obrigações tributárias principais, acessórias, é o maior no mundo. O Banco Mundial indica que o Brasil gasta-se em média mais de 1.500 horas, enquanto que o segundo pior país com esse índice está com metade do custo de horas trabalhadas para o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Então vejam que, além do alto custo da carga tributária, também se carrega ali um alto custo para cumprimento das obrigações tributárias, que nós chamamos de principais e acessórias. Então, o que eu quero dizer com isso? Além disso, também o sistema ele não é tão transparente, ele não é simples. Isso dificulta até não só para as empresas, mas para que as pessoas, a sociedade, os indivíduos, eles consigam enxergar exatamente o que se paga em cada tributo. O que eu quero dizer com isso é que existe uma convergência de que uma reforma tributária é necessária no país. E o setor hospitalar, ele não é contrário. Ele endossa, ele subscreve esses termos. Mas a gente precisa enxergar os detalhes do próprio setor, porque se a gente encarece esse serviço, nós estaremos, sim, possivelmente levando uma pressão econômica para famílias brasileiras. E o objetivo de uma reforma tributária, ela tem que ser, obviamente, gerar emprego, gerar renda e bem-estar social. Então, como a saúde é o principal fator integrante, eu posso dizer constitucional, do cumprimento desse bem-estar social, nós não poderíamos ter uma reforma que não encarasse esse fator determinante. Doutor Eduardo Cavalcante, consultor tributário da Associação Nacional de Hospitais Privados, obrigado pela colaboração.
Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição, Jeremias, Júlia, e um abraço e satisfação grande estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. E olha, aqui também a Associação Nacional dos Hospitais Privados coloca no seu site que nos 6 primeiros meses, Jeremias, do ano, a redução de receita hospitalar atrelada às despesas variáveis, um resultado operacional de 60% menor quando comparado em 2019. Então, a gente já vê um grande impacto nessa área de saúde. A gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, está promovendo audiência pública eletrônica para elaboração do orçamento de 2021. As audiências pela internet vão até amanhã, dia 15. Segundo o governo, o objetivo desse processo é garantir transparência e ampliar a participação da população no planejamento do Estado. De acordo com a Secretaria de Projetos, os resultados vão subsidiar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. E podem participar da audiência eletrônica do Orçamento 2021 os cidadãos representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, com sugestões que visem o desenvolvimento social e econômico sustentável da sua cidade, região e também do Estado. O acesso, então, à audiência pública eletrônica do Orçamento 2021 está disponível no site www.planejamento.sp.gov.br. Falando de novo, www.planejamento.sp.gov.br. Orçamento, Julie, muito importante, porque eu acho que isso aqui, até quem está na escola, é um objetivo também que deveria ser muito falado e olhar. Vai lá, olha no www.planejamento.sp.gov.br. Orçamento que no ano que vem vai estar mais apertado. É bom a população entender como funciona, participar das audiências que estão sendo promovidas. A Alesp também sempre, o Parlamento Paulista acompanha muito de perto. É bem legal você conhecer e participar. E na 52ª sessão ordinária, realizada no plenário Juscelino Kubitschek, aqui na Alesp, a sessão foi presidida pela deputada Janaína Pascoal, do PSL. Os deputados tiveram um prazo máximo de 5 minutos para utilizarem a tribuna, tratando de temas livres. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, falou sobre a fiscalização que tem promovido com os gastos do governo de São Paulo, em especial durante a pandemia do novo coronavírus. Cabe à Fundação fazer investimentos exclusivamente em pesquisa e produção de vacinas e soros. E, em 2019, a Fundação do Instituto Butantan teve uma receita apurada aí de cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais, muitos advindos de contratos com o Ministério da Saúde para fornecimento de vacinas e soros. Isso representa 98% do fluxo de caixa da Fundação. E teve um superávit, nesse período apurado, de cerca de 800 milhões de reais, que deveriam ser aplicados para essa finalidade que eu mencionei aqui do seu Estatuto Exclusiva, mas estão sendo usados para gastos da Secretaria de Saúde. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, comentou a retirada de uma faixa na Escola Estadual Fidelino de Figueiredo, no bairro de Santa Cecília, no centro aqui da capital paulista. A faixa foi retirada a pedido da Secretaria de Educação, onde tratava da deliberação de não voltar às aulas. Na faixa estava escrito: todas as vidas importam. O Conselho Escolar votou contra o retorno das aulas sem vacina. Gianazzi disse que a escola está amparada na Resolução 61 e nas próprias orientações da Secretaria da Educação. Eu queria, na verdade, fazer uma denúncia grave aqui contra a Secretaria da Educação, que proibiu a utilização de uma faixa, na verdade, a comunidade escolar da Escola Estadual Fidelino de Figueiredo, que fica aqui no centro da cidade, na região da Santa Cecília, fez uma reunião do Conselho de Escola, com representação de pais, de alunos, de professores, de funcionários, e decidiu pela não volta às aulas. No entanto, os professores estão fazendo uma séria denúncia de que a escola foi obrigada a retirar a faixa por ordem da Secretaria Estadual de Educação. É a falsa democracia, é a falsa gestão democrática do governo Dória.
O deputado Major Meca, do PSL, falou da gestão do governo do estado de São Paulo sobre a Fundação para o Remédio Popular, a FURP. O Major Meca ficou revoltado em ver o laboratório, que fica na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, vazio e 800 funcionários parados sem produzir um único remédio. Em plena pandemia, nós vemos uma fábrica de remédio abandonada. Os equipamentos que nós temos na FURP para a produção de remédios que com certeza salvariam muitas vidas. Os senhores acreditam que nós temos 1,2 bilhão de comprimidos anti-inflamatórios que estão lá armazenados desde de janeiro de 2018. Esse medicamento venceu em janeiro de 2020 e está lá até agora e está sendo encaminhado para incineração. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre a celeridade na adoção de bebês. Ela defendeu que famílias que querem adotar uma criança não encontrem mais dificuldades no meio jurídico para uma adoção. Falamos claramente, aqui na tribuna também, que somos favoráveis, entusiastas da adoção tardia. Então, entendemos que toda criança, todo adolescente tem direito a uma família, todas as autoridades devem se esforçar para garantir concretamente este direito para crianças e adolescentes. Então, este não é o ponto. Senti também um incômodo da parte de vários profissionais que lidam na área, que entenderam que nós estaríamos preocupados em encontrar filhos para casais que estão na fila da adoção e não encontrar famílias para as crianças que estão do outro lado da fila, que nós estaríamos invertendo, vamos dizer assim, as prioridades. Também não é isso. A nossa preocupação é com as crianças. A nossa preocupação é encontrar meios de encurtar, esse, vamos dizer assim, esse encontro dessas crianças e adolescentes com essas famílias. Porque tantos anos, tantos meses, na melhor das hipóteses, fazendo buscas de parentes biológicos, que, na maior parte dos casos, não têm interesse em ficar com a criança. Por que tantos recursos interpostos em situações que, flagrantemente, a família biológica não terá condições de ficar com a criança? Por que colocar a criança em família acolhedora, que pela própria lei não pode adotar, no lugar de verificar se aquelas famílias que estão na fila para adotar não teriam interesse de acolher provisoriamente essa criança enquanto a situação jurídica se ajusta? O objetivo é, talvez, buscar meios de fazer com que mais rapidamente essas crianças em tenra idade encontrem uma família definitiva. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Alexandre Rico. Ele é advogado, especialista em relações de consumo, e ele nos fala sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Jeremias. Bom dia, doutor Alexandre. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Jeremias, bom dia. Doutor, eu não sei se tem mais de 30 anos, eu já tenho, doutor, e eu acompanhei um pouquinho quando não existia o Código de Defesa do Consumidor. Fala para essas novas gerações, doutor, o que mudou? Foi um marco esse código? Sim, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele foi um marco muito importante na legislação brasileira e que, de certa forma, impactou de uma forma muito positiva nas relações de consumo. Não se falava antes em relações de consumo. Todas as relações elas eram disciplinadas pelo Código Civil, à época o Código Comercial. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele veio para regulamentar de uma forma bem específica as relações de consumo. Ele veio para o nosso país em um momento onde nós estávamos em uma mudança social, política e econômica. A abertura das frentes de mercado, produtos internacionais passaram a vir para o nosso país, empresas estrangeiras também montar aqui as suas sedes, montar aqui seus campos de produção.
Então, tudo isso gerou na sociedade, gerou nos políticos da época, gerou em toda a comunidade brasileira uma preocupação sobre o que seria vendido no nosso país, qual a qualidade desses produtos e o quanto essa nova concorrência poderia trazer de impacto na indústria brasileira. Então, para que houvesse uma maior segurança nas relações de consumo, foi criado o Código de Defesa do Consumidor. E nessas últimas décadas, né, doutor, muita coisa mudou, como, por exemplo, até a questão de vendas pela internet. Precisou se adequar, talvez, a isso. Conta pra gente sobre essas mudanças nessas 3 décadas, o que foi preciso se adequar a isso. A nossa sociedade evoluiu em muito no que diz respeito à tecnologia. O que antes nós praticávamos de relações de consumo de uma forma presencial, com o passar dos anos e com o advento de melhores sistemas tecnológicos, grandes empresas começaram a fazer as suas vendas em plataformas online, através da internet. Nós precisamos, de certa forma, adequar a nossa nova realidade, essa nova realidade das relações de consumos, à legislação. Então, por força disso, nós tivemos uma série de elementos legais que agregaram valor ao Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a LGPD, que recentemente está sendo colocada em prática no nosso país, e a atuação dos PROCONs, que passaram par e passo a cada uma das modificações tecnológicas a inserir algumas notas, alguns elementos ali educativos e muito positivos no âmbito da construção de melhores relações de consumo. Doutor, e falando sobre essa questão do consumo online, hoje a gente entra num site, compra da China, chega em casa no pacotinho para a gente. A gente consegue, o Procon São Paulo, por exemplo, acompanhar isso? Porque, por exemplo, às vezes você vai precisar ingressar com uma ação na justiça. Você precisa do CNPJ da empresa. E se ela for de um outro país, existe essa dificuldade? Ou os setores como o Procon e outros estão conseguindo dar atenção a essa demanda? Olha, existe uma dificuldade sim, essa dificuldade inclusive é muito complicada. Empresas que promovem compra e venda online, especialmente aquelas que estão sediadas em outros países e que não têm relação jurídica aqui com o nosso país, realmente há uma dificuldade muito grande em localizar essas empresas e fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, no que tange aos seus diversos aspectos protetivos, como a qualidade de informação e a própria qualidade dos produtos. Então, tanto nós, advogados, na prática diária das relações de consumo, como o PROCON, dentro da sua atividade institucional de proteção, tem encontrado muita dificuldade, sim. O que nós conseguimos fazer, o que os PROCONs fazem com muita propriedade, é justamente buscar a prevenção e a proteção desses direitos quando essas empresas estrangeiras elas têm alguma relação com empresas nacionais, quando existe um representante no território nacional ou ainda alguém com uma capacidade, uma legitimação para responder por aquelas relações comerciais. Aí sim nós conseguimos fazer valer com muita propriedade o Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor, a gente fala, tá falando desses 30 anos, do Código de Defesa do Consumidor, as coisas vão acontecendo, a pandemia é um momento fora da curva da humanidade. O senhor acredita que depois desse período será preciso aí atualizar o código, alguma intervenção? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, muito embora o Código de Defesa do Consumidor ele tenha seus 30 anos, ele é muito moderno. Tem vários elementos ali que são muito positivos e equânimes no que diz respeito à proteção das relações de consumo. Ele não apenas defende, de certa forma, protege os consumidores, mas também o faz em relação às empresas. Existe ali um princípio de igualdade, de equanimidade. É um código que foi muito bem feito, muito bem elaborado, moderno para o seu tempo, e eu vejo que hoje, pós-pandemia, relações de consumo, com a modificação que certamente virá, nós já estamos percebendo essa modificação, até pela intensificação das vendas online, o código ele é apropriado. Nós precisaremos só fazer um bom trabalho ali de interpretação dos seus artigos e um bom trabalho de aplicação desses elementos protetivos às relações de consumo. De certa forma, o código ele é bastante apropriado e, sim, muito funcional. E vale também, doutor, talvez as pessoas tenham essa dúvida, para além das relações de consumo rotineiras, para serviços públicos, o código ele entra também nesse campo? Olha, no que diz respeito ao serviço público, é bastante complicada essa aplicação. Já vi alguns doutrinadores, já vi algumas questões jurisprudenciais tratando do tema, mas, em tese, nós temos ali um fornecimento de um produto, de um serviço no âmbito comercial, empresarial, e nós temos a pessoa que toma esse produto, esse serviço. Então, nós temos a relação de consumidor-fornecedor de produto e serviço.
No âmbito público, nós temos, na verdade, a prestação de serviços essenciais, né? Então, são situações jurídicas muito complexas e diferentes. Por esta razão, toda e qualquer análise no âmbito do Código de Defesa do Consumidor para aplicação nos serviços públicos, ela deve ser analisada de uma forma pontual, caso a caso. E, doutor, quando a gente pensa em mundo, né, nos outros países, como é que funciona essa relação de consumo nos outros países e o direito do consumidor nos outros países? Mas o senhor falou que o nosso código ele contempla muita coisa, apesar dos 30 anos ele é moderno. Mas o que a gente pode aprender também com outros países? Há o que aprender com esses outros países? Sim, nós podemos aprender e aprender e muito, né? Na verdade, as relações de consumo elas foram tratadas pelos nossos legisladores de uma forma histórica. Desde lá da época da Babilônia, no Código de Hammurabi, já se falava em relações de consumo, protegendo questões de alimentos e questões de medicamentos. Isso evoluiu em muito na sociedade. No século XIII, a Índia tratou de um código também protetivo das relações de consumo, e isso foi cada vez mais se intensificando e melhorando na história das legislações. Atualmente, nós temos países que são ponta de linha, por assim dizer, no que diz respeito a conceitos de relação de consumo, como, por exemplo, os Estados Unidos, com a criação da FDA, que cuida especialmente de questões atreladas a alimentos, a questões atreladas a medicamentos. Na Alemanha, nós temos um código também e diretrizes muito positivas para as relações de consumo, assim como na França, na Itália e em próprio Portugal. Então, nós podemos aprender e muito com estes países, mas, na verdade, o nosso código ele foi, de certa forma, criado já com muitos conceitos baseados nestas questões dos outros países. Então, é claro, a troca de informações ela é sempre muito positiva, até porque no mundo globalizado, as relações elas acabam por se confundir. Então, é importante para nós o conhecimento em relação às legislações estrangeiras, mas, de certa forma, o nosso código é um código que tem muita qualidade jurídica. Eu acho interessante também, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, destacar o que na prática o senhor vê junto aos seus clientes de dificuldade. É no judiciário, assim que as pessoas... Ou o senhor acha que evoluiu o juizado de, antigamente, pequenas causas, né? As pessoas estão conseguindo mais facilidade para acessar o PROCON? Ou ainda tem... Porque as pessoas falam, eu vou no judiciário, aí vou ter que fazer uma petição, talvez não precise de advogado, mas tenho que ir lá várias vezes. Como é que o senhor está vendo essa evolução? Olha, com o ingresso do Código de Defesa do Consumidor no nosso legislativo, muita coisa se modificou a âmbito do Poder Judiciário. Isso realmente houve um impacto, uma modificação, porque nós tivemos um aumento da quantidade de ações judiciais, a cultura da nossa sociedade ela se modificou, porque novos direitos foram trazidos, né? E, consequentemente, a observação desses direitos, o exercício desses direitos, ele se intensificou e trouxe uma coletividade de novos processos e novas dinâmicas na nossa sociedade. A criação dos PROCONs ela foi realmente muito importante, porque os PROCONs eles agem de uma forma protetiva de direitos, agem com a fiscalização de direitos e até, muitas vezes, na aplicação de multas e penalidades, objetivando, evidentemente, salvaguardar os interesses públicos e coletivos. No âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos uma evolução, né, principalmente no que diz respeito aos processos digitais. Hoje são mais modernas as atividades jurisdicionais por força da tecnologia, que melhorou em muito o acesso à justiça e, em especial, o acesso das pessoas às suas necessidades jurisdicionais. Então, nós temos o juizado especial civil, temos as varas comuns, e dentro dessa dinâmica de trabalho, o exercício do direito em relação às relações de consumo se dá de uma forma apropriada. Não há um elemento dificultador, tudo dentro ali de um critério de bastante qualidade. É interessante, não é, doutor? Porque a gente vê as empresas como elas tentam se adaptar. Se a devolução de um produto, por exemplo, é dificultoso, porque você tem que, às vezes, colocar um funcionário para receber aquela reclamação. Depois aquele produto tem que ser reenviado de novo. Vai para o centro de distribuição. Depois do centro, pega outro produto e manda. Então, assim, eles procuram, para evitar isso, eles vão criando tecnologias para que isso evite essa devolução, enfim, né? Ou seja, vai se adequando ao que a lei vai colocando, né? Não sei se o senhor enxerga assim. E eu queria colocar mais um aspecto interessante, porque eu me lembro de ter estudado, por exemplo, questões relacionadas à oferta, né? Antigamente, você era muito pela televisão, então sempre a gente estudava o seguinte, olha, fez uma oferta, ela tem que ter um prazo especificamente. Hoje, na internet, as pessoas respeitam isso e acho que não se cobra muito, né? Mas, por exemplo, eu coloco faço uma promoção aqui no canal do YouTube, eu vou ter essa promoção aqui. Mas
no YouTube hoje não é diferente da televisão, aquilo fica de eterno lá, né? A pessoa pode entrar e falar, olha, essa promoção do sapato, mas ela não existe mais. Tem que ter atenção, é isso, doutor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele trata essa questão de uma forma muito clara, né? A clareza das informações. Então, toda oferta ela tem que ser feita para o consumidor com uma qualidade de informações. O tempo de validade, quais são os produtos que estão atrelados àquela oferta, forma de pagamento, todos os elementos que dizem respeito àquela oferta que é feita devem ser colocados para o consumidor de uma forma muito clara, sem criar dúvida, qualquer obscuridade. O consumidor ele tem o direito a ter informações claras e precisas, não apenas sobre a qualidade dos seus produtos e dos serviços, mas em especial sobre o preço, a forma de contratação e tempo de entrega, enfim, todas as características que envolvem aquela relação. A clareza de informações ela é muito importante e foi tratada pelo Código de uma forma muito pontual. Isso se aplica não apenas às lojas, a como foi pontuado aqui, as notícias de televisão, né, as propagandas televisivas, mas em especial na internet. E nós temos o advento agora de LGPD, o Marco Civil da Internet, que justamente pontuam questões para a melhoria dessa qualidade de informação. Então, a informação prestada para os consumidores, ela deve ser sempre muito pontual e muito clara. Como essa entrevista aqui que deixou muito claro, queria agradecer muito ao doutor Alexandre Rico, advogado especialista em relação de consumo. Até a próxima oportunidade, doutor. Muito grato, um forte abraço. E o Jornal da Rede Alesp sai de uma entrevista, vai para outra. A gente conversa agora com o deputado Rodrigo Moraes, do Democratas. Ele vai nos falar sobre o projeto de lei 311 de 2020, que autoriza crédito para os guias turísticos de até um salário mínimo em tempos de pandemia. Jeremias. Bom dia, doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao jornal. Bom dia, deputado. Como é que o senhor está? Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, deputado Rodrigo Moraes. Obrigado, um bom dia a todos aí que nos acompanham, que nos ouvem. Quero aí cumprimentar a Júlia e cumprimentar você também, Jeremias, e agradecer essa oportunidade de nós podermos estar conversando aí um pouquinho com os nossos ouvintes e passar um pouquinho do nosso trabalho, aquilo que nós temos aí desenvolvido e feito, né, trabalhado na Assembleia Legislativa. Deputado, a gente sabe que o senhor tem aí muito carinho pelo setor de turismo, né? E foi praticamente, acho que foi o mais afetado, se não um dos mais afetados durante a pandemia, né? Conta pra gente como é que é essa questão do PL 311 de 2020. A gente já adiantou um pouquinho, mas se trata de dar um sustento mínimo para esses profissionais que trabalham na área, é isso? Com certeza, a gente sabe que o turismo ele foi realmente um dos setores muito afetados, porque com a pandemia o pessoal não pode sair de casa, como que vão fazer as suas viagens, os seus passeios, né? E o guia, ele só ganha se tiver realmente gente para poder estar levando, conhecer aí, né, as belezas aí, a cultura, né, do nosso país, do nosso estado, né? Então a gente foi procurado, né, por vários deles, inclusive aqui na minha região, onde eu moro, aqui, Sorocaba, muitos nos procuraram e a gente se compadeceu até porque muitos deles, por dependerem do turismo, estão aí passando necessidades. E eles não conseguiram entrar no auxílio federal porque, como o ano passado o turismo estava em uma atuação normal, o imposto de renda deles, o ganho, foi superior ao mínimo que o governo federal exigiu para que eles tivessem direito ao auxílio de R$600. Então, eles não conseguiram esse auxílio. E aí vieram nos procurar. Eu fiz algumas audiências com o secretário de turismo, né, pedindo para que ele pudesse viabilizar uma forma da gente atender a essas pessoas. Nós temos atualmente aí por volta de 2.500 profissionais cadastrados, né? Então seriam essas pessoas que teriam o direito a esse auxílio, né? E nós colocamos no projeto de lei até um salário mínimo. Então, quer dizer que o governador tem total, e a Assembleia Legislativa tem o total conforto de estipular um X para que possa ajudar esse pessoal a, pelo menos, a colocar comida dentro de casa. Então, a gente conversou, a gente tem falado com os líderes, né? Conversei com o Cauê, com o presidente da Assembleia, na semana passada, para que nós possamos colocar esse projeto em regime de urgência. Já conversei com várias bancadas, inclusive com a bancada que é oposição ao governo, mas também que é sensível a essa
causa, falamos com o PCdoB, falamos com o PSOL, falamos com o PT, né, o meu partido, Democratas, o PTB, o Campos Machado também se demonstrou favorável, inclusive dei coautoria para ele, para Alessi Brandão. Então a gente não tem apego a questões de quem vai ser o pai do projeto. E sim, nós queremos que o projeto seja aprovado o mais rápido possível, eles comecem a receber essa ajuda do governo. Eles não têm culpa na pandemia, foi algo que fugiu do controle do mundo todo, mas estão sendo severamente prejudicados e precisam ter esse olhar do governo do Estado. E, deputado, como é que esse projeto sendo aprovado, como esse crédito, então, seria disponibilizado para o guia turístico? Como é que funcionaria o modo operacional disso? Então, eu conversei com o Vinícius, nosso secretário de Turismo, e ele falou que como existe esse cadastro já daqueles profissionais que estão na ativa e prestam esse tipo de serviço já dentro do estado de São Paulo, ele vai se utilizar desses dados e aí esse recurso, eu coloquei no projeto que esse recurso deve sair da economia que a Assembleia Legislativa está fazendo. Nós reduzimos os nossos salários, reduzimos a verba de gabinete. Então, o primeiro objetivo seria que aprovado saia desse fundo que nós mesmos criamos aí. Se não, que seja disponibilizado de uma outra forma, mas o próprio governo terá como criar na sanção do projeto esse critério de como será disponibilizado e como será efetuado não o pagamento, mas sim a disponibilização desse recurso para as pessoas, né? Deputado, eu estou olhando aqui no projeto de lei, há muitas manifestações de câmaras municipais. São apoios? Sim, nós temos recebido apoio de várias câmaras municipais, principalmente, né, se você pegar aí a nível das cidades turísticas, que nós temos muitas cidades turísticas no nosso estado e que sabem da importância, né, desse projeto. Então, graças a Deus, a gente tem recebido aí muitas manifestações de apoio e também a mobilização da própria categoria, que tem enviado e-mails, tem entrado em contato com as autoridades, prefeitos, vereadores, deputados, pedindo para que esse projeto, a exemplo de outros estados, como o próprio Rio de Janeiro, que a gente sabe que a economia enfrenta muito mais dificuldades que a de São Paulo, lá já aprovaram auxílio por dia. E, deputado, falando sobre esse momento que a gente vive, né, de pandemia, o senhor aí da região de Itu, Sorocaba, qual que é a análise que o senhor faz do Plano São Paulo na sua região, desse momento de flexibilização e volta da economia no estado? Olha, eu acho muito importante e eu agradeço muito a Deus, até porque Deus que está no controle de tudo, né, que nós estamos conseguindo ter essa retomada e a gente vê aí, através da imprensa, o número de óbitos e também uma estabilização, né, na questão do aumento do número de pessoas que têm contraído, que têm se contaminado, né? Então a gente torce para que realmente o Plano São Paulo realmente acelere, as pessoas vão retomando seu cotidiano, retomando no seu trabalho, sua vida, né, em família normalizando, para que as pessoas possam realmente levar alimentos dentro da casa, ter o seu trabalho, a economia possa começar a retomar, né? A gente estamos na torcida para que essa vacina ela já esteja o mais breve possível à disposição da população, para que a gente possa realmente ter esse trágico momento que foi essa pandemia, ser realmente uma página que fique aí só para a história e a gente possa retomar a nossa vida ao normal, né? Então eu torço muito para que a gente continue nesse ritmo, né, e as coisas vão flexibilizando.
Deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, conversando aqui com a gente, nos atualizando sobre a atividade parlamentar. E eu queria saber um pouco, deputado, como é que estão as ações do seu partido, Democratas, em relação ao combate ao novo coronavírus, né? Tanto no âmbito legislativo, no executivo, se são ações, como é que vocês têm focado na saúde, na educação? O maior foco foi na saúde, né? Lógico que agora a gente vai ter que poder analisar como que vai ser a partir agora do final do ano, para o começo do ano, como que vai ficar a questão da educação, a questão social, porque a gente sabe que muitas pessoas de classe média alta tinham seus filhos, escola particular, tinha pagava plano de saúde, e essas pessoas, infelizmente, tiveram percas nas suas rendas, né? E vão passar a depender mais do poder público. Então nós vamos ter mais gente dependendo do creche, no âmbito municipal, vamos ter mais gente dependendo da saúde pública, né? Então isso cria uma situação de que o poder público vai ter que ter uma atuação maior, mais firme, com mais competência, para que a gente possa realmente levar a esse aumento do número de pessoas que irão depender mais do poder público, uma assistência de qualidade. E para isso precisamos arregimentar junto com deputados, vereadores, prefeitos, senadores, governadores, estratégias para que os recursos sejam bem alocados e cheguem na ponta, aonde a população mais precisa. Então, nesse primeiro momento, foi um trabalho voltado para a questão da saúde, as nossas emendas parlamentares, né, as atividades dos hospitais de campanha. Agora, passando esse momento, que foi o momento ali crucial da pandemia, né, onde estava se buscando o atachamento dessa curva, né, agora vamos acompanhar essa questão da área social, como que ela vai se portar, da questão da empregabilidade, né, das empresas que estão começando aí a retomar, muitas delas infelizmente não vão conseguir, mas as que estão retomando, como que está sendo o seu encaminhamento. Então, o nosso partido está muito de olho nessas questões, inclusive vamos estar fazendo mais reuniões agora, né, da executiva do partido, para que a gente possa alinhar os próximos passos, para que possamos retomar, mas com as devidas cautelas aí, para que o vírus não venha se propagar, né? Deputado, voltando aqui ao tema do turismo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de turismo aí da sua região, de Itu, né? E ele falou, olha, a gente não está parado não, a gente está com essas dificuldades todas, mas a gente está usando o tempo para se planejar, né? E oferecer, por exemplo, para a capital paulista, uma boa opção do turismo mais próximo, né? Agora com o começo da retomada, né? O senhor tem acompanhado, chega demandas desse setor para o senhor, como é que o senhor tem acompanhado? O problema é o seguinte, a gente sabe que as pessoas estão muito temorosas ainda quanto à questão de estar mais nas ruas, né? A gente vê que nas praias esse final de semana, com a questão do feriado, muitas pessoas desceram, mas nos municípios em si, onde muitas das vezes o atrativo seria mais cultural, terá que ter uma mobilização maior, né? Porque, por exemplo, praia no estado de São Paulo pode até ter a atuação de algum guia, mas é muito difícil, né? Lá vai se movimentar mais o comércio, as pessoas passeando ali, porque conhecem mais o âmbito. Mas na questão do guia em si, ele precisa ter algo que ele possa transmitir conteúdo. E aonde se pode transmitir conteúdo, esses setores vai precisar que realmente os prefeitos, as prefeituras, criem mecanismos para que se possa mobilizar o trabalho deles. Porque senão, eles infelizmente ainda vão continuar sofrendo com esses efeitos da pandemia. E a gente tem acompanhado, e o que a gente quer é o seguinte, que realmente a gente possa, junto com esses secretários, com os secretários de turismo dos municípios, e aí envolver o nosso secretário de Estado, para que a gente possa realmente buscar o que cada região pode oferecer para os turistas e a gente possa mobilizar
para que pessoas realmente possam ter interesse de estar voltando a retomar aí as suas viagens, os seus passeios nessas regiões. Ok. Deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, deputado. A gente que agradece, estamos aí à disposição. Muito obrigado. E o Jornal da Rede Alesp com tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar aquela sugestão de um tema, uma sugestão de pauta, manda pra gente no WhatsApp 11 98457 8129. Deixa lá sua mensagem pra gente, não é, Jeremias? Exatamente. Olha, uma coisa muito importante, Julie, é manter os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. O Jornal da Rede Alesp volta amanhã. E você acompanha, então, a partir de agora, a transmissão ao vivo da coletiva de imprensa do Governo do Estado de São Paulo. Até amanhã. A Covid-19 no Estado de São Paulo. Quero cumprimentar os jornalistas que aqui estão, técnicos, cinegrafistas, fotógrafos, também os que estão virtualmente nos acompanhando. Aqui participando da coletiva de hoje, o Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Osmar Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, também ao meu lado, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Regina Esteves, presidente da Comunitas, Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, e Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Temos hoje 3 informações e, mais uma vez, informações positivas a fornecer a vocês. A primeira delas é o Estado de São Paulo conclui a 5ª semana consecutiva em queda de óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia em março deste ano. Houve uma queda de 8% confirmada no número de óbitos da semana epidemiológica entre os dias 6 e 12 de setembro em relação à semana anterior, que foi de 30 de agosto a 5 de setembro. Pela 2ª semana consecutiva, a média diária de óbitos ficou abaixo de 200, um patamar que tínhamos em maio deste ano. Evidentemente que lamentamos e nos solidarizamos com as famílias que perderam entes queridos para a Covid-19, mas estamos em queda. As internações também caíram 8%. Com isso, fechamos a 8ª semana de queda nas internações. Com 51,1%, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado de São Paulo também caiu. É a mais baixa taxa desde março deste ano. São números que voltam a comprovar a queda sólida nos indicadores no Estado de São Paulo. Mas isso, repito, não significa relaxamento às medidas da quarentena. Estamos em quarentena e deveremos permanecer na quarentena até a chegada da vacina, que nos imunizará a todos e nos protegerá definitivamente. Até lá, peço que todos usem máscara ao saírem das suas casas, façam o distanciamento social de 1,5 metro entre uma ou mais pessoas e lavem as mãos constantemente e usem álcool em gel. Segunda informação de hoje e informação também igualmente positiva. São Paulo fechou hoje mais uma etapa na arrecadação de fundos para a nova fábrica da vacina do Instituto Butantan, a vacina contra a Covid-19. Esta vacina aqui, que é a vacina contra o coronavírus, a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan e do laboratório privado chinês Sinovac. Esta é a vacina que será também produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. O governo conseguiu uma arrecadação até o presente momento em doações privadas, sem nenhuma contrapartida, não há nenhum benefício fiscal.
foi doação direta de empresas privadas a um total de 97 milhões de reais em dinheiro até o presente momento. O projeto executivo já foi contratado para a implantação dessa nova fábrica do Instituto Butantan. As obras na nova fábrica, lembrando que fisicamente a fábrica já existe. Ela será adaptada, ampliada, modernizada e equipada. E as obras começam agora em novembro. A nossa meta, o custo total para a modernização, ampliação e equipamentos dessa nova fábrica tem um total estimado de 160 milhões de reais, dos quais 97 milhões já foram arrecadados e consolidados, o que permite o início imediato da obra para a sua execução a partir do dia 1º de novembro. Eu não tenho dúvida alguma, e reafirmo aqui como governador de São Paulo, que chegaremos aos 160 milhões de reais em doações privadas para a Fundação Instituto Butantan. Lembro também que o Instituto Butantan, e sobre isso falará Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, terá até dezembro 46 milhões de doses da vacina Coronavac para aplicação nos brasileiros de São Paulo e a sua imunização. E mais 15 milhões de doses até março deste ano. Quero reafirmar aqui, como governador de São Paulo, que estes 61 milhões de doses da vacina já estão assegurados. E isto depende exclusivamente do governo do Estado de São Paulo, e esta decisão já foi tomada e os recursos já foram separados para esta finalidade. Mas estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde, volto a mencionar, para que no primeiro trimestre do ano que vem possamos ter 100 milhões de doses e assim o Instituto Butantan contribuir para a vacinação através do sistema SUS para mais brasileiros, além daqueles que vivem aqui no estado de São Paulo. Se tivermos o apoio do Ministério da Saúde, o Butantan fará a aquisição de 100 milhões de doses, além de prosseguir no seu programa de captação de recursos no setor privado e junto ao Ministério da Saúde, para que a sua fábrica seja rapidamente implantada e possa produzir a vacina para a pandemia, para o combate à pandemia, hoje e sempre. Uma fábrica como essa tem uma capacidade de vida no mínimo de 10 anos e vai se atualizando em mecanismos de produção ano a ano. Terceira informação, e também positiva para o dia de hoje. O Comitê Empresarial Solidário, o mesmo que arrecada recursos para a Fundação Instituto Butantan, chegou hoje à marca de 1.156 bilhões de reais em doações. É um patamar inédito, jamais alcançado em nenhum programa de doações no Brasil em qualquer época. Na reunião de hoje, a 18ª reunião do Comitê Empresarial Solidário, alcançamos em doações em dinheiro, recursos e serviços, recursos técnicos e serviços e produtos, 1.156 bilhões de reais. Repito, o maior programa de doações humanitárias já consolidado na história de São Paulo e do Brasil. Logo no início da crise, em março, organizamos este comitê, que tem todas as doações auditadas pela Pricewaterhouse e acompanhamento também da destinação dos recursos com auditagem independente pela Pricewaterhouse. Um sucesso e uma demonstração de solidariedade do empresariado de São Paulo em relação à nossa população e um exemplo também de integração entre governo e livre iniciativa. Quero aproveitar aqui para renovar o agradecimento às 422 empresas que integram esse Comitê Solidário e pela confiança que depositam no governo do Estado de São Paulo e nas ações que realizamos na saúde, na educação, na promoção social, na segurança pública e agora na produção da vacina no combate ao coronavírus. Prova de confiança reproduzida por este patamar inédito de 1.156 bilhões de reais doados ao governo de São Paulo. Para falar dos temas
que foram aqui apresentados, os 3 temas. Começamos com a saúde, incluindo os dados de hoje, atualizados, com o Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 38ª semana epidemiológica e, conforme o governador pronunciou, tivemos queda de 27% do número de casos, 8% do número de internações hospitalares em todo o estado. Estamos com a melhor e menor taxa de ocupação em UTI de toda a história do Plano São Paulo. 51% no estado e 50,8% na Grande São Paulo. Estamos, por 8 semanas consecutivas, apresentando diminuição nas internações e 5 semanas com a redução do número de óbitos. A boa notícia é que o interior e a Baixada, conjuntamente, tiveram queda de 25% dos novos casos, 15% de queda nos óbitos e 7% de queda nas internações. Isso mostra claramente que a repercussão que nós tivemos hoje de 100% dos municípios no faseamento amarelo do Plano São Paulo se deve a esses índices. Estamos com a pandemia sob controle no nosso estado, mas não podemos esquecer que ainda estamos em quarentena. Evitar aglomerações, distanciamento entre as pessoas e a utilização de máscaras, higienização das mãos, são fundamentais. Para que voltemos ao nosso normal, precisamos de vacinas. Só assim poderemos viver como vivíamos. Para esse tema, quero aproveitar, governador, e agradecer a todos os doadores do Comitê Solidário Empresarial e nominalmente a Regina Esteves do Comunitas pelo apoio. Essas doações permitirão a construção da fábrica do Instituto Butantan, aumentando assim a capacidade de produção de vacinas para que mais brasileiros sejam vacinados de forma absolutamente gratuita pelo Sistema Único de Saúde em todo o país. Vou apresentar os diapositivos, por favor. Hoje nós tivemos, totalizando em São Paulo, 893.349 casos. Nós tivemos 751.811 pacientes recuperados e mostrando que estamos progredindo de uma forma satisfatória, mas não podemos banalizar as regras. Próximo. Aqui nós podemos ver o número de casos, a média diária dos novos casos. Nós estamos com valores muito próximos àquilo observado entre a 24ª e 25ª semana de junho. Próximo. Com relação ao número de internações, próximo aos dados apresentados na 19ª semana epidemiológica de maio. Próximo, por favor. E, em termos de número de óbitos, também entre a 20ª e 22ª semana de maio. Próximo. Estamos dentro da projeção para a primeira quinzena de setembro, próximo à linha inferior, portanto, abaixo das expectativas e com uma projeção de número de óbitos dentro das expectativas para essa primeira quinzena de setembro. Obrigado, governador. Obrigado, Jean Gorenstein. Ainda no tema da saúde, vamos ouvir agora o José Medina, que é o nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Medina. Obrigado, governador, e boa tarde. Eu só queria chamar a atenção para uma constatação boa, que é o que aconteceu com o surto sazonal de gripe influenza, ou mesmo de resfriado comum, que acontece no outono, inverno. Já aconteceu antes do Covid no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul praticamente desapareceu. São doenças que têm um mecanismo de transmissão parecido, o Covid, o resfriado comum e a gripe,
E em função das medidas de contenção do Covid, do uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos, aquelas frases comuns que nós ouvimos todo dia, estou resfriado, ou estou gripado, não vou na escola, ou não vou trabalhar porque eu estou resfriado ou estou gripado, ela praticamente desapareceu do nosso cotidiano, possivelmente em função desses cuidados, que são medidas de contenção do Covid, que são as mesmas utilizadas para qualquer doença de transmissão respiratória, que é o uso de máscara, distanciamento e higiene das mãos. Muito obrigado. Bem, obrigado, Medina. João Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que acompanham essa coletiva. Vou pedir para colocar um slide que nós preparamos. Nós chegamos na nossa média móvel dessa última semana em 5.146 casos confirmados de Covid. Esse número, governador, ele nos faz retornar a uma situação de 3 meses atrás. Lá pela metade do mês de junho, nós tínhamos essa média de casos confirmados. E, não obstante, todo o aumento que nós tivemos de testagem, que pode ser visto pelo gráfico, ali pela final do mês de julho, onde houve um aumento considerável da confirmação de casos, em função dessa testagem aumentada. E nós, mesmo com esse aumento de testes que está sendo feito, mantendo a testagem em alto número, nós temos uma queda na confirmação de casos que nos retorna a uma situação de 120 dias atrás, são 4 meses. O próximo, em relação aos óbitos, a nossa média móvel da última semana, 181 óbitos por Covid, nos remete lá para o final do mês de maio. A partir daí nós tivemos um crescimento, depois nós não tivemos um platô, e agora fica muito claro, evidente, um retorno a uma situação de 90 dias atrás, que foi 120 dias atrás, que foi aí pelo dia 20 de maio. Então, são 4 meses, né, atrás é que nós tínhamos um dado parecido com esse, próximo a esse, de 181 óbitos. Isso demonstra que o plano ele foi melhorando, passamos por uma fase de crescimento, como era esperado, crescimento no interior do estado, como era esperado pelo plano. Mantivemos depois um período no platô, no consolidado de todo o estado de São Paulo, e agora, nessas últimas semanas, como o secretário Jean mostrou, nós estamos numa queda. Eu queria também aproveitar, governador, para agradecer a doutora Regina Esteves, que aqui representa todos os que participam, fazem parte da parceria do Comunitas com o governo do estado, que possibilitou que nós pudéssemos acompanhar, fazer esse monitoramento, acompanhamento, participação do Plano de São Paulo, na transferência dessas informações que são muito úteis para o planejamento das ações que estão sendo tomadas. Muito obrigado. Obrigado, Gabardo. Agora vamos ouvir a Patrícia Ellen, já falando sobre o segundo tema que nós observamos aqui, a arrecadação de recursos para a Fundação Instituto Butantan, junto ao setor privado. E sobre esse tema falarão a Patrícia Ellen, o Marco Vignoli e Regina Esteves. Patrícia. Muito obrigada, governador. Estou fazendo a transição, vou falar um pouquinho ainda do Plano São Paulo e do Grupo Empresarial Solidário. Nós tivemos um resultado muito positivo hoje, na verdade, fruto do esforço das últimas 18 reuniões, um trabalho que está sendo realizado com muita disciplina e resiliência nos últimos meses. Nós hoje contamos com 425 integrantes do Comitê Empresarial Solidário, 260 doadores, foram realizados 18 encontros e somente no encontro de hoje nós tivemos o valor anunciado de doações de mais de 103 milhões de reais, que totalizam, então, esse 1.156 milhões em doações que foram realizadas para a saúde, para a segurança pública, mas também para a proteção social e agora para o que talvez seja a conquista mais importante dessa jornada que estamos todos cursando juntos, que é a luta agora pela vacina e, nesse caso, a Coronavac. Temos a meta de seguirmos aqui bastante dedicados a esse compromisso de manter esse esforço de solidariedade para ajudar quem precisa, chegar à meta de 1,5 bilhão.
e, junto com isso, continuar o nosso trabalho também do lado econômico, da retomada econômica, junto com o Comitê Empresarial Econômico. Queria finalizar agradecendo a todo o esforço da equipe de saúde e de todos os prefeitos e da população, porque o resultado que nós estamos tendo no Plano São Paulo está sendo uma conquista de todos, que está nos permitindo realizar a retomada da economia. Mas nós tivemos aqui a menor taxa de ocupação registrada desde o início do Plano São Paulo, com 51,1%, que é um ótimo sinal que nós não estamos precisando utilizar esse espaço, e que cria também essa responsabilidade pelo ponto de vista de alocação de recursos. O vice-governador Rodrigo Garcia nos lembrou da importância de criarmos aqui uma revisão do Plano São Paulo em função disso. Então, temos aqui um trabalho bastante importante pela frente, mas que teve um grande resultado, novamente, fruto da conquista de todos. Muito obrigada, governador. Obrigado, Patrícia. Ainda no mesmo tempo, no mesmo tema, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos. Na última semana, na última quinta-feira, seguindo com as doações, o Fundo Social do Estado de São Paulo, capitaneado pela primeira-dama Bia Dória, fez uma distribuição importante na Baixada Santista, seguindo com a distribuição feita na semana anterior no Vale do Ribeira, e agora nessa semana, próxima quinta-feira, em Carapicuíba, seguindo as doações para a população do Estado de São Paulo. Aqui também no tema da evolução do coronavírus, é importante ressaltar, nas palavras do Centro de Contingência, já citadas aqui pelo Dr. Jean Gorenstein também, a novidade é que agora, no estado inteiro, nós verificamos os índices de queda. Se antes tinha de forma mais contundente na capital, depois na região metropolitana, agora o interior também puxa nas mais diferentes regiões essa queda, ressaltando aqui a queda de 22% no número de óbitos no interior, de 14% nas internações, na região metropolitana e 9,14% no interior, e na capital a queda de 41% no número de casos. Queria aqui ressaltar também, quando a gente verifica a ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo, no menor índice da série histórica, 51,1%, nós também, é importante verificarmos que nenhuma região do estado tem índice superior a 65%. Há 2 semanas atrás, nós verificávamos regiões acima de 80%. Portanto, o Estado vem agora num padrão em todo o seu território, diferente do que acontecia antes, uma queda no interior do Estado também. Quando a gente olha os índices de intensidade, lembrando aqui as internações por 100 mil habitantes em um índice de 42,3 na média do Estado, nós lembramos que o índice, para que ele vá para a fase verde, é de 40 por 100 mil habitantes. Portanto, quase lá nas internações e também nos óbitos em 5,9 por 100 mil habitantes, na média do Estado. Lembrando que 5 é o número para a fase verde, o Estado todo evoluindo e melhorando seus indicadores. Obrigado, Vignoli. E agora a Regina Esteves. A Regina é presidente da Comunitas, uma organização do terceiro setor, com sede aqui em São Paulo, com enorme capacidade de mobilização do setor privado e que tem nos ajudado muito, inclusive como coordenadora ao lado da Patrícia Ellen, da Célia Parnes, da Bia Dória, deste Comitê Empresarial Solidário. Regina. Obrigada, governador. Bom dia a todos e a todas. A Comunitas é uma organização social de interesse público que tem se dedicado à inovação na gestão pública. Nosso trabalho visa justamente modelar parcerias privadas com investimento privado para que tenhamos impacto social. E quando a gente diz impacto, tem que ser através da política pública. Então, durante a pandemia, apoiamos projetos tanto na área de saúde, UTIs, com respiradores e monitores, na área de vulnerabilidade social, com o Renda Merenda, o Merenda em Casa, e assim agora estamos também nos unindo para deixar esse legado que é com a construção da fábrica e a gente ter essas vacinas. Eu acho que muito mais do que aqui os recursos que já foram mobilizados e que sabemos que serão ainda mobilizados, o que nós estamos compartilhando aqui é uma governança entre iniciativa privada e a política pública, porque para além dos recursos teremos 4 comitês que serão acompanhados tanto por membros parceiros da iniciativa privada como também do governo, gerando assim não só transparência, mas garantir a agilidade que esses recursos privados trarão para a construção da fábrica e também uma governança para que esse aprendizado possa ser sistematizado e replicado em outras experiências dentro da gestão pública.
Nós defendemos muito esse tipo de parceria, iniciativa privada com política pública, gerando impacto e melhorando os serviços que são entregues aos cidadãos, e no caso aqui, acho que é essencial, como a gente fala, da vacina. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Obrigado a todos que integram a Comunitas e as empresas que, pela Comunitas, contribuíram com suas doações para o Instituto e a Fundação Butantan. Vamos ouvir agora o Wilson Mello, que é o presidente da Invest São Paulo. A Invest recebeu a nossa delegação para coordenar o processo de implantação física e tecnológica desta nova fábrica no Instituto Butantan, evidentemente ao lado do Dimas Covas e da equipe técnica e de cientistas do Instituto Butantan. Wilson Mello. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de liderar esse processo, governador, junto com o Butantan, junto com a Comunitas, porque o que vai efetivamente resolver o problema da pandemia, governador, é a vacina. E o que vai efetivamente resolver a independência do Brasil com relação à vacina é a fábrica, a nova fábrica do Butantan. Nós temos a convicção de que, com a agilidade e a governança do setor privado em parceria com o setor público, nós teremos condições de rapidamente terminar a construção dessa fábrica, que terá como função principal a produção da Coronavac, a produção desde o seu início, uma produção que vai não só dar a independência para o Brasil, o Estado de São Paulo, mas também vai fazer com que a transferência de tecnologia seja concretizada. É com essa fábrica que nós vamos finalizar o processo da transferência de tecnologia da Sinovac para o Butantan. Aqui, governador, hoje nós temos já 97 milhões de reais que foram arrecadados com essas empresas que vocês veem na tela. Esses recursos já nos permitiram ter a tranquilidade de que nós podemos começar a construção da fábrica, então nós já autorizamos a contratação do projeto executivo. Ele será feito imediatamente, nós já demos a autorização para essa contratação. Com o projeto executivo, nós vamos conseguir dar início às obras ainda em 2020, para que a gente rapidamente tenha a capacidade de produção na nova fábrica do Butantan. É importante, governador, ressaltar que esse é um legado da pandemia. Essa fábrica é uma fábrica que vai ficar para o povo de São Paulo e para o povo brasileiro. Essa é uma fábrica multipropósito, ela tem a flexibilidade de poder produzir não só a Coronavac, mas também outros tipos de vacina, então ela terá sua utilidade durante o processo de imunização contra o coronavírus, mas também para outras campanhas importantes. Então é uma fábrica que produzirá 100 milhões de doses por ano e que tem também a possibilidade não só da sua flexibilidade, mas também da sua expansão. Então nós estamos aqui tratando como a fase 1 da nova fábrica do Butantan. Esses são os nossos parceiros, como a Regina mencionou. Nós teremos uma governança muito transparente, tanto pessoas do setor público como do setor privado participarão dos comitês de governança. Existe um comitê gestor que é subordinado diretamente ao governador João Dória, que se reúne todos os meses para acompanhar a evolução da obra. Os comitês temáticos, jurídico, comunicação, gestão do projeto e gestão da obra, eles já estão se reunindo. Você tem nesses comitês membros da iniciativa privada, do poder público e também dos nossos parceiros consultores que nos ajudam em toda a coordenação. E com isso a gente tem a convicção de que essa fábrica ficará pronta num tempo recorde e a um custo muito menor do que inicialmente previsto. Então, governador, é com muita satisfação que a gente hoje anuncia o início real da construção da nova fábrica do Butantan aqui em São Paulo. Muito bem, obrigado, Wilson Mello. E finalizando, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, no mesmo tema. Dimas. Boa tarde, governador. Inicialmente agradeço ao Wilson, à Regina Esteves por todo esse esforço e afirmo, governador, que a vacina que nós estamos desenvolvendo nesse momento é a vacina mais desenvolvida do mundo. Em termos temporais, nós aqui no Brasil provavelmente seremos um dos primeiros países do mundo a ter uma vacina disponível para vacinação em massa.
O processo de transferência tecnológica já se iniciou. Nós já estamos com um engenheiro chinês há cerca de um mês no Butantan, já fazendo a primeira transferência, que se trata exatamente do processo de invase e formulação. Já estamos operando a linha de formulação com substância padrão. Todos os sistemas de qualidade já estão sendo desenvolvidos e preparados para receber já o primeiro lote de matéria-prima em outubro. Então, a partir de outubro, nós esperamos começar a formular as primeiras doses dessa vacina aqui no Instituto do Butantan. E até o final de dezembro, esperamos ter disponíveis para entrega ao nosso Ministério da Saúde os 46 milhões de doses já acordados. Já acordamos com o Ministério esses 46 milhões. Estamos, nesse momento, tratando dos detalhes técnicos. Quer dizer, uma vacina disponível ao Brasil, nesse tempo, né, nós podemos considerar, de fato, algo inédito. Né? Os países estão correndo para isso e nós estamos andando muito rapidamente nesse sentido. Então, a construção da fábrica é o último passo da transferência de tecnologia. Ela deve estar pronta no final do próximo ano e operando a plena capacidade no início de 2022. É uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. Vai dotar o Butantan de uma fábrica muito moderna, dentro de toda a tecnologia mais avançada que existe nesse momento. Então, as notícias são muito boas, governador, e nós estamos muito otimistas com relação a esses prazos anunciados. Obrigado. Muito obrigado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Vamos às perguntas. Antes, porém, queria registrar e agradecer a presença do General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, aqui nos acompanhando, e do José Henrique Guerma, assessor especial de Saúde Pública, também aqui nos acompanhando nesta tarde. Pela ordem, vamos com o TV Globo, Globo News, na sequência com a CNN, depois a Agência F, Agência Espanhola, Agência Internacional, SBT, TV Cultura, Rede TV e Rádio Capital. E já que começamos com TV Globo e Globo News, é com você, William Cury. Boa tarde a todos. Eu queria saber primeiro quando que deve ficar pronta essa ampliação da fábrica no Instituto Butantan, com as obras começando em novembro, como que é a previsão. E a segunda pergunta, em relação à volta às aulas, a Associação dos Professores do Estado de São Paulo oficialmente se manifestou contrária à volta dos professores para aulas presenciais neste ano aqui no Estado de São Paulo. Queria saber do governo, que estipulou a volta presencial das aulas no dia 7 de outubro, se houve uma conversa com a PUESP, se os professores foram ouvidos ou se, após essa manifestação, deve haver uma conversa mais próxima para tentar chegar a um acordo. Obrigado. Obrigado, Will. Vamos no primeiro tema, ampliação da fábrica, cujas obras começam agora no dia 1º de novembro, com o Wilson Mello, que é o nosso presidente da Invest São Paulo. Wilson. Obrigado, governador. Obrigado, William Cury. Nós estamos iniciando agora a contratação do projeto executivo. Nós só teremos o cronograma exato com todas as datas da obra após a finalização do projeto executivo. O que nós temos como estimativa hoje já é que essa obra levará entre 10 e 15 meses. Assumindo que a gente começa essa obra em novembro, a gente teria essa fábrica pronta em setembro, no melhor cenário. Agora, existe um desafio, e aqui é importante também um compromisso, tanto por parte do governo como do setor privado, de nós acelerarmos ao máximo essa obra. Então, nós queremos fazer em menos tempo, e o contrato o projeto executivo é exatamente para isso, para que a gente tenha condições de acelerar isso e ter essa fábrica pronta no menor tempo possível, mas, a princípio, nós estamos falando alguma coisa no segundo semestre do ano que vem. Muito bem. Nesse tema, Will, apenas para deixar claro, nós temos dois movimentos. O movimento de importação da vacina, que está em produção, neste momento, pela Sinovac, em Tóquio, que é o maior laboratório privado da China, um dos 6 maiores laboratórios privados do mundo.
Este é o objetivo mais imediato, evidentemente. O segundo é a implantação da fábrica para garantir e assegurar a produção da vacina aqui, tendo em vista que o acordo assinado pelo Instituto Butantan com a Sinovac estabelece claro e objetivamente a transferência de tecnologia. O Butantan tem experiência, especificamente nesta composição de vacina, neste formato, e também a sua capacitação como maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. E assim vamos, porém, seguindo o rigor de uma implantação técnica desta importância. Em relação à volta às aulas, amanhã, o secretário Rocieli Soares, assim como o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, terão reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes e provavelmente na quarta-feira já teremos uma posição para ser anunciada à imprensa. No momento, a volta às aulas está programada e confirmada para o dia 7 de outubro, conforme já foi aqui amplamente anunciado pelo secretário da Educação, Rocieli Soares. Evidentemente, fazendo isso sempre em comum acordo com os prefeitos das cidades de São Paulo. Vamos agora à próxima pergunta. Obrigado, Will. É da jornalista Tainá Falcão, da CNN. Tainá, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Pergunta direcionada ao senhor mesmo. O doutor Dimas também pode complementar, se ele quiser, a respeito das tratativas com o governo federal. O senhor novamente falou da importância desse apoio financeiro do governo federal. Várias frentes estão envolvidas nisso, né? Mas a verdade é que o governo ainda não se posicionou. O que tem impedido, então, o governo de colaborar com recursos financeiros? E o senhor também poderia atualizar a gente sobre essas tratativas, sobre as conversas com o ministro Pazuello? Se o doutor Dimas também quiser complementar falando sobre para que serviria de fato esse dinheiro e se ele não chegar, como é que isso prejudicaria o desenvolvimento da vacina pelo Butantan? Obrigado, Tainá. As tratativas seguem em curso. Hoje, o nosso secretário de governo em Brasília, Antônio Baçaí, tem um contato hoje à tarde, uma reunião hoje à tarde com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eu conversei com o ministro na sexta-feira à noite. Até aqui, pude perceber tudo caminhando bem, caminhando positivamente, e assim esperamos que continue. Eu não vejo, Tainá, nenhuma condição do governo federal se posicionar contra esta iniciativa ou de forma indiferente, dado o fato de que o que nós desejamos é para atender os brasileiros do Brasil. Para os brasileiros de São Paulo, nós já temos condições de atendimento, como já foi dito aqui. Temos 61 milhões de doses já asseguradas com recursos do governo do Estado de São Paulo e do Instituto Butantan. O que nós desejamos é atender os brasileiros. E no país serão necessárias várias vacinas, Tainá, não apenas a Coronavac, não apenas a vacina de Oxford, como também, provavelmente, mais 2 outras vacinas. Eu não vejo como o governo federal, sob qualquer alegação, possa dizer aos brasileiros que há brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe, os que serão vacinados antes e os que serão vacinados depois. Eu duvido que um presidente da República tenha a capacidade de dizer isso aos brasileiros. Eu tenho a convicção de que ele dirá aos brasileiros que a vacinação será feita para todos os brasileiros e, ao mesmo tempo, tanto para os brasileiros do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, como para os brasileiros do Norte e do Nordeste. Portanto, Tainá, vamos precisar de mais vacinas. Vamos precisar da Coronavac, vamos precisar da Oxford, vamos precisar, provavelmente, de outras 2 vacinas, desde que sigam os procedimentos do protocolo internacional de aprovação e a terceira fase de testagem e, na sequência, a aprovação da Anvisa, que também, registro até aqui, tem sido tecnicamente correta nos seus procedimentos. Então, estamos levando com celeridade, mas com a precisão, com o cuidado devido, para confiar na palavra do ministro Eduardo Pazuello. Vamos agora, Dimas, quer fazer alguma, já que você foi mencionado também pela Tainá? Governador, nesse momento, a liberação de recursos depende de algum procedimento burocrático. Tem uma equipe do Butantan e do Ministério que estão trabalhando desde a semana passada e terça e quarta-feira uma equipe do Butantan se desloca para Brasília para terminar esse processo burocrático. Portanto, a partir de quarta-feira, quinta-feira, formalmente, né, todos os procedimentos estarão aptos a serem aí anunciados do ponto de vista de financiamento.
Obrigado, Dimas Covas. Tainá, obrigado pela pergunta. Vamos agora à agência F, Antônio Torres. Antônio Torres está aqui participando. Boa tarde, Antônio. Muito obrigado por estar participando da nossa coletiva. Passando a palavra a você, você já está em tela, por favor. Obrigado. Obrigado, senhor governador. Obrigado a todos e a todas. A minha pergunta é sobre a vacinação no continente, na América Latina. Tem um acordo para Oxford, México e Argentina. Eu gostaria de saber se essa ampliação da fábrica da Coronavac for a bom termo, poderá servir para administrar as vacinas em outros países da região. Torres, obrigado pela pergunta. Eu vou dividir a resposta juntamente com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. São duas etapas. A etapa 1, prioritária, é a vacinação dos brasileiros, da totalidade daqueles que precisam ser vacinados no Brasil. E, na sequência, sim, para países, especialmente da América do Sul, que já manifestaram interesse na aquisição da vacina, da Coronavac, para o atendimento à imunização dos seus países. Por isso, quanto mais rápido e melhor fizermos, vamos atender aos brasileiros e, na sequência, aos nossos irmãos da América Latina. Dimas? Existem muitas conversas em andamento em relação à participação do Butantan no fornecimento de vacinas para o mundo. E em relação a essa vacina em especial, existem conversações muito regulares com a Organização Pan-Americana de Saúde. O Butantan integra a iniciativa COVAX da Organização Mundial de Saúde, junto com os países Gavi, que são os países mais pobres do mundo, e ele está listado como um dos participantes da produção mundial de vacinas. Então, essas perspectivas em relação à América Latina e mais próxima aqui à América do Sul estão em andamento e, no momento em que existirem doses suficientes, obviamente que essas doses serão fornecidas na medida da necessidade dos países, principalmente dos países através da Organização Pan-Americana de Saúde. Obrigado, Dimas Covas. Antônio Torres, muito obrigado por participar da nossa coletiva. A Agência F é a maior agência de notícias de língua espanhola do mundo. Felizes em tê-lo aqui participando desta nossa coletiva. Aliás, iniciamos, desde a semana passada, a participação de representantes de agências noticiosas e veículos internacionais aqui nas coletivas de imprensa. Antônio Torres, continue ligado aqui conosco, nós vamos tirá-lo de tela nesse momento. Uma boa tarde, uma boa semana a você. Vamos agora ao SBT, com o jornalista Fábio Diamante, na sequência, a TV Cultura, com Maria Manso. Fábio Diamante, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Dimas em relação à vacina. Você consegue atualizar para a gente dos 9.000 voluntários, quantos já receberam a primeira dose e quantos já receberam a segunda dose? Eu queria que o senhor tirasse uma dúvida, porque eu já li artigos nos dois sentidos. É certo que todas as pessoas precisarão tomar 2 doses da vacina? Obrigado. Obrigado, Fábio. Dimas Covas. Fábio, 2 doses dentro do estudo clínico. O estudo clínico foi previsto, foi desenhado para analisar 2 doses. Agora, a avaliação do estudo clínico ele determinará o número de doses lá na frente. Então, nesse momento, são 2 doses e pode ser que isso se confirme, pode ser que com 1 dose já haja aí indícios de proteção adequada. Com relação aos voluntários, 4.000 voluntários, mais de 4.000 voluntários já receberam a primeira dose, e nesse grupo já tem voluntários que já receberam a segunda. Quer dizer, os que começaram lá no início, já estão na segunda dose. Então, isso está evoluindo dentro do esperado. Muito bem. Obrigado, Dimas Covas. Fábio Diamante, obrigado pela pergunta. Vamos agora à TV Cultura, com a jornalista Maria Manso, na sequência com Estela Freitas, da Rede TV. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Vocês apresentaram números muito reconfortantes sobre as doações do mundo corporativo.
principalmente motivados pelo impacto da pandemia. É possível manter essa solidariedade empresarial com as pessoas que mais precisam depois da pandemia? Como fazer isso e se o governo realmente espera isso? E com relação à apresentação do Dr. Medina, da queda de números de doenças respiratórias, até de gripes, graças ao uso da máscara, isso quer dizer que a gente tem que se acostumar e vai ser salutar usar a máscara daqui para frente, para sempre? Maria, vamos às duas respostas. Na primeira, vou pedir a Regina Esteves que possa responder. A Regina preside uma instituição do terceiro setor, que abriga algumas das maiores empresas privadas do país, nacionais e multinacionais, e já tem um histórico de solidariedade que precede a pandemia. Ela foi ampliada, fortemente ampliada, após o início da pandemia e a mobilização do governo do Estado de São Paulo. Mas registro também que muito dessa mobilização nós devemos a dois fatores. Um, a liderança da própria Regina Esteves, à frente da instituição, da entidade que ela comanda, e a outra, a credibilidade do governo de São Paulo perante o setor empresarial. Regina? Nós desenvolvemos uma pesquisa chamada BISC, nós acompanhamos já há 12 anos o que o Brasil investe, que outros países investem e até comparamos com os Estados Unidos. É importante salientar que no Brasil nós não temos incentivos fiscais comparáveis a outros países. E, no entanto, o Brasil tem mantido o seu investimento social voluntário no mesmo patamar. O que eu acho que nós estamos vivendo agora, nesse período de pandemia, é uma coisa diferente, é você ter a iniciativa privada somando recursos com política pública. E aí esse impacto é muito maior. Então, o que a gente acredita é que parte do legado que teremos pós-pandemia é a iniciativa privada colaborando mais com a gestão pública, e para isso é que nós precisamos ter uma gestão pública também mais aberta e transparente para receber esse tipo de apoio. Então, acho que haverá sim a continuidade da solidariedade, e o nosso desafio enquanto brasileiros, cidadãos e cidadãs, é que esse impacto seja feito de uma maneira mais efetiva para gerar para quem mais precisa. E aí tem que ser em parceria com a política pública. Isso sim tem sido bastante inovador durante esse período de pandemia no Brasil. Obrigado, Regina Esteves. Vamos agora ao Zé Medina, ao doutor Zé Medina, mas eu antecipo a observação em relação à máscara. Você sabe, Maria Amâncio, os que estão nos acompanhando aqui na coletiva e assistindo em casa pela TV Cultura, o Estado de São Paulo foi o primeiro estado do país a tornar obrigatório, lei, o uso de máscara e multa para aqueles que circunstancialmente saírem de casa sem estarem vestindo a máscara. Então, com esta autoridade do governo de São Paulo, digo que o uso da máscara será obrigatório até termos a totalidade da imunização dos brasileiros de São Paulo. No dia que tivermos a imunização total, e espero do país também, São Paulo é um estado sem fronteiras, é um estado que integra o Brasil e é o melhor espelho do país. Aí sim, nós poderemos deixar de usar a máscara. Até lá, estaremos usando, será uma indumentária cotidiana de todos nós ao sairmos das nossas casas. Medina? Obrigado, Maria Amâncio, pela pergunta. É evidente que num cenário, depois que desapareceu o Covid, pela vacina ou por alguma outra forma, não é razoável voltar a continuar usando máscara em todas as pessoas. Mas é razoável aprender com o que aconteceu agora durante o Covid, que como eu mostrei, isso foi publicado de maneira bem consistente na revista The Economist, tem os dados da Argentina, do Chile, da Austrália, da África do Sul e do Brasil, que mostram que praticamente desapareceu a gripe, desapareceu o resfriado, praticamente desapareceu mesmo, tinha um número mais ou menos constante anualmente e agora praticamente desapareceu. Então, mas isso não justifica continuar usando máscara, mas é razoável a recomendação, depois que desaparecer a pandemia pelo Covid, que as pessoas que estiverem resfriadas ou gripadas, elas usarem máscara para proteger o contágio evitar o contágio de outras pessoas, como acontece em alguns países como a Coreia, o Japão e algumas regiões da China. Então é bastante razoável aprender distanciamento, usar a máscara em quem está contagiado ou quem está doente, manter um distanciamento, usar a máscara, esperar a sua doença passar para que ela não dissemine em toda a comunidade, em toda a sua família. Medina, obrigado. Eu não sei se Gabardo quer fazer alguma observação. Não, eu só queria confirmar um dado que eu acho que é muito relevante.
nós estamos terminando o período de inverno. Esse período, no país inteiro, e notadamente na região sul, sudeste, as UTIs pediátricas permaneciam, em todos os anos anteriores, absolutamente lotadas de crianças com doenças respiratórias. Estou falando antes da Covid. Então, era muito comum as UTIs pediátricas ficarem atendendo no seu limite, mesmo com a vacinação, né? Mesmo com a cobertura vacinal que se fazia para a influenza. Pois bem, esse ano de 2020, aconteceu uma coisa, até certo ponto, inesperada. As UTIs pediátricas estão trabalhando com uma ociosidade acima de 70%, 60%. Houve uma redução muito significativa na internação de crianças por doenças respiratórias aguda grave. Por que que isso aconteceu? Com a política de distanciamento social, de isolamento, de uso de máscaras, de medidas profiláticas para a transmissão do vírus, não só nós impedimos a transmissão do vírus do Covid, como também nós impedimos a transmissão de outros vírus que apresentam situações diferentes, doenças diferentes, não tem nada a ver com Covid, mas que também eram transmitidas da mesma forma, pelas vias aéreas, pela contaminação da superfície. Então, isso só reforça essa tese que foi aqui colocada pelo Dr. Medina, em que as medidas profiláticas, elas combateram o Covid, mas também combateram outras doenças virais transmitidas, principalmente no inverno. Obrigado. Obrigado. E agora o Jean Gorenstein também, provocado por você. Maria Manso complementa a resposta à sua pergunta. Maria Manso, uma das coisas mais importantes que fizeram parte das medidas sanitárias foi a obrigatoriedade do uso de máscara, em que o governo do estado de São Paulo colocou como lei. Isso essa antecipação foi, inclusive, mais intensa do que cidades como Nova York e Londres, que fizeram isso de uma forma muito tardia. Portanto, essa antecipação foi fundamental para que nós pudéssemos diminuir a dissipação do coronavírus no nosso meio. Mas uma outra atitude que foi tomada com muita seriedade foi também a antecipação da campanha vacinal para a gripe em março, para as populações vulneráveis. Essas duas medidas em conjunto foram extremamente importantes, até porque nós conseguimos atingir cifras de vacinação para a gripe que não foram atingidas nos anos anteriores. Quer dizer, a utilização de máscaras, antecipação de vacinação de gripe com uma adesão da população de risco foi extremamente importante para que esses dados pudessem ser definidos. Obrigado, Jean. Obrigado, Maria Manso. Vamos agora à penúltima pergunta da coletiva de hoje, com a Estela Freitas, da Rede TV. Estela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Foi falado aqui hoje sobre o alto volume de testagem, né? Foi citado na realidade. Eu queria entender hoje como é que estão esses números, né? Como é que está o programa de testagem e também trazer uma reflexão aí sobre a queda em todos os números. Então, a gente viu o comportamento, né, do trânsito do vírus aí da capital, Grande São Paulo, para interior. Isso quer dizer hoje que o vírus está saindo do estado ou por conta das pessoas que já foram infectadas e criaram aí uma imunidade, ou a conscientização em si da população dentro do programa São Paulo, né? O que justifica mesmo essa queda nos números? Obrigada. Obrigado, Estela. A resposta era feita pelo Jean Gorenstein e também pela Patrícia Ellen. É uma pergunta com algumas variáveis feitas por você. Por favor, Jean. Estela, nós chegamos hoje a 4.244.000 testes. Esses números ainda não estão atualizados. Isso faz com que nós tenhamos um percentual de cerca de 96 testes para cada 100 mil habitantes. Esse número de testes, ele é compatível com países como a Alemanha, que testam e testam muito. E esse é o nosso objetivo.
Por que hoje nós estamos diminuindo o número de internações e número de óbitos? Porque nós estamos com essa testagem indo ao encontro daqueles indivíduos com poucos sintomas, então nariz entupido, uma dor de garganta, uma febre baixa, você faz o PCR e começa, através da nossa plataforma de contatos, impedir que as pessoas no seu entorno sejam liberadas. Elas também são isoladas. Ou seja, estamos lá na ponta avaliando essas pessoas com sintomas leves, estamos fazendo o diagnóstico, impedindo que elas disseminem no seu meio e mais, evitem que elas piorem clinicamente, venham internar e eventualmente a morrer. Então, essas medidas de testar mais e testar lá na ponta é o resultado dessas medidas que têm sido tomadas. Obrigado, Jean. Patrícia. Obrigada, governador. Então, como o Jean tinha colocado, esse número de 96 a cada 100 mil habitantes é super elevado e tem sido uma conquista a cada mês, fruto do trabalho da saúde, em parceria também diretamente com a articulação com os municípios. Como um paralelo, a Alemanha, em julho, chegou ao patamar de 91 testes a cada 100 mil habitantes e já está aumentando também agora em agosto e setembro, chegando a quase 150. Então, nós sabemos que é um esforço constante, por isso que nós estamos aumentando esses números a cada mês, a cada semana. Além disso, eu queria reforçar a importância do modelo que nós temos de triagem e isolamento de contatos. Tanto o Dr. Jean quanto o Dr. Dimas Covas têm sempre enfatizado que testar é o primeiro passo, mas tão importante quanto testar é isolar quem teve sintomas e quem teve contatos com essas pessoas também. Esse é um trabalho que nós estamos realizando em parceria com os prefeitos, o secretário Marco Vignoli, o Conselho Municipalista. Hoje nós já temos 161 municípios que manifestaram interesse para implementar a próxima ferramenta mais tecnológica, 149 enviaram termos de adesão e já estão implementando para que possamos dar esse próximo salto, mas fica aqui um convite, porque nós gostaríamos de ter aí, se possível, todos os municípios aderindo a essa próxima etapa, para que esse trabalho de testagem, junto com a triagem e isolamento de contatos, seja cada vez mais efetivo. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Obrigado, Estela, pela pergunta. Vamos agora à última, que é da Rádio Capital, com a jornalista Carla Mota. Carla, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, governador, como é que tem sido a comunicação do governo do Estado com os prefeitos da Baixada Santista, já que nós tivemos aí um final de semana muito quente, foi o terceiro final de semana aí de aglomerações nas praias, né? Como que tem sido essas ações aí tomadas pelos prefeitos? E, mais uma vez, pedir para a saúde, como é que eles veem isso? Como é que vocês veem isso? Esse clima de oba-oba, parece que está tudo bem, parece que a pandemia acabou. Muito obrigada. Carla, vou pedir a resposta pelo Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, não só na comunicação com os prefeitos da Baixada, mas com todos os prefeitos do estado de São Paulo e, na sequência, com o doutor Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Vignoli. Boa tarde, Carla. Bom, nós tivemos um grande avanço no programa de rastreamento em todo o estado de São Paulo. Essa parceria, a secretária Patrícia citou já o grande número de municípios já atuando nesse processo, atingindo mais de 10 milhões de pessoas. A adesão na Baixada Santista também foi expressiva, né? Esse modelo tem avançado e hoje a Baixada tem alguns dos melhores índices do estado. Eu verificava aqui, a ocupação dos leitos de UTI na Baixada hoje se dá num patamar de 30% dos leitos de UTI ocupados nesse momento. Nós temos uma preocupação, evidentemente, que com as praias, né, e a utilização de máscaras e o modelo para que não haja aglomeração. O Estado de São Paulo deu toda uma assistência ao longo do último feriado e também tem dado nos fins de semana para que a gente possa, junto com as vigilâncias municipais e também com as guardas municipais, atuar na fiscalização. A resposta tem vindo, os prefeitos estão mobilizados e os resultados têm aparecido aqui nos indicadores do Plano São Paulo. Muito bem, Vignoli. Antes de passar ao Medina, o Jean Gorenstein quer fazer uma pequena intervenção e aí vamos ao Medina para concluir as respostas à Carla Mota.
Carla, todas as medidas que têm sido tomadas no ponto de vista de vigilância sanitária do Estado são normatizadas e orientadas para as secretarias municipais, e as secretarias municipais fazem a sua vigilância local. Elas receberam não só um reforço da Polícia Militar, inclusive não só com o efetivo da Polícia Militar, mas também com o uso de drones, a orientação que foi dada aos banhistas, distribuição inclusive de máscara para aqueles que não estavam fazendo, assim como nós tivemos na semana passada, nós ainda não fechamos os dados dessa semana, mais de 3.000 autuações no litoral de São Paulo, mostrando claramente a presença desses fiscais. É importante que a população também se conscientize. Nós estamos na fase amarela. Amarela é um sinal de alerta. Nós temos que manter as regras de vigilância sanitária para não retroceder. Então, à medida que nós fazemos a revelia essas faltas que são graves nesse segmento, nós nos colocamos em risco e colocamos o nosso município, a nossa região também no risco de retroceder. Obrigado, Jean. Agora sim, Medina. Obrigado, Estela e Carla. Eu queria só complementar um pouquinho a pergunta da Estela, que é emendada com a da Carla. Ela pergunta se o que está acontecendo, que esse número de casos está diminuindo bastante no estado de São Paulo. Você lembra dos primeiros mapas que nós tínhamos? O estado de São Paulo parecia um mosaico móvel de cores, alternando vermelho, amarelo e laranja. E mudava, como eu disse, móvel, mudava de uma semana para outra, a cada 15 dias ele mudava, migrava, porque os casos diminuíam numa região e aumentavam numa outra região, e tinha um platô que era mais ou menos um equilíbrio. Agora ele deve diminuir mesmo, porque todo o estado inteirinho está na fase amarela, com o número de casos menor, de maneira uniforme. Não tem mais aquele mosaico, uma região que estava crescendo o número de casos, enquanto a outra estava baixando. Agora tem uma queda uniforme em todo o estado de São Paulo. E é natural que, depois de quase 6 meses de quarentena, ou com todas essas restrições que nós estamos vivendo, que existe alguma fadiga do isolamento, uma fadiga do distanciamento. E quando aparece um tempo bom como esse que apareceu agora, nessas últimas 3 semanas, é muito difícil segurar todas as pessoas em casa. É muito difícil segurar também, não só na praia. A praia é só um foco, mas festas em casa, ou festas no domicílio, ou sair mais de casa, tem sido maior do que no passado, do que nas fases anteriores. Agora, nós insistimos bastante nessas recomendações, para que isso seja evitado, para que as aglomerações sejam evitadas, para que a máscara seja utilizada regularmente. E também, mais uma vez, nós continuamos restringindo o horário de lazer noturno até as 22 horas. O lazer noturno é o lazer noturno a partir das 22 horas, é o momento que o mundo todo mostra que é o horário que a chance de contaminação ou de contágio é maior do que nos outros momentos. Então, isso é uma situação normal não, mas natural, em função da fadiga desse movimento que nós estamos realizando, e que nós temos que continuar trabalhando para que ele seja mantido, para que essa descida, esse decréscimo no número de casos seja persistente e constante. Obrigado, Medina. Obrigado, Carla Mota. Obrigado aos jornalistas que aqui compareceram, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, os que nos acompanham virtualmente. Temos tido a felicidade de oferecer aqui boas notícias nas últimas semanas, e é o que nós pretendemos que continue ocorrendo. Mas, para isso, é importante que você que está em casa assistindo pela TV Cultura, use máscara ao sair de casa, obedeça o distanciamento social de 1,5 metro em relação a outra ou outras pessoas, use álcool em gel, lave as suas mãos com constância e obedeça os princípios que a quarentena orienta. Fazendo desta forma, você protegerá a sua vida, a vida dos seus familiares, amigos e vizinhos. Muito obrigado a todos. Voltaremos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, na coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes. Obrigado. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.